Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria ao céu assunta, rogai por nós. São Bento e São Mauro. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Nesta aula nós vamos tratar sobre a Assunção de Nossa Senhora aos céus, né? E tirar da Assunção, deste mistério, deste dogma da nossa fé, uma lição, né? Uma aplicação espiritual, né? Algo, uma verdade útil à nossa vida espiritual. Então, como o título da aula, né? Veni amica mea, é uma citação extraída, né, dos cânticos. Surge amica mea, speciosa mea et veni, né? Segundo capítulo do livro dos cânticos. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Eu não vou discutir se Nossa Senhora morreu, não morreu, se é dormição ou se não é dormição, né? A gente vai ver a formulação astuta de Pio XII, dizendo assim: tendo terminado o curso de sua vida terrena. Não diz o que aconteceu neste término, né? E então isso segue ainda aberto. Há boas justificativas para ambos os lados, ou seja, que Nossa Senhora morreu para ser tudo igual a Cristo, tudo como Cristo. E há também explicações muito interessantes que pelo menos alguém não devia morrer para cumprir perfeitamente a intenção divina. A intenção de Deus não era que Adão e Eva morressem, mas que depois de um breve período no paraíso, uma pequena provação, fossem elevados ao céu em corpo e alma, sem passar pela morte. Então há quem também diga isso, que Nossa Senhora corresponderia então, veja o tempo verbal, corresponderia então a este intuito divino, não tendo passado pela morte. Nós não vamos por este caminho, embora eu coloquei Nossa Senhora aqui, porque eu também não sou tendente a nada. Coloquei aqui uma imagem que está na Espanha, de Nossa Senhora adormecida, pelo menos, se fala de dormição, isso está presente na devoção, na tradição litúrgica e devocional, né, da Igreja Católica. Então, é interessante o texto dos cânticos diz surge, então por alguém que está não de pé, né? Claro que poderia ter vários sentidos, várias aplicações. Mas em todo caso, nós vamos ver um sentido técnico deste trecho das Escrituras, como ele se aplica muito perfeitamente a Nossa Senhora, aliás, como todos os trechos, né? São Bernardo diz: para Maria, né, para Nossa Senhora, foi escrita toda a Bíblia. Para Maria foi feito o mundo inteiro. É Nossa Senhora a grande interlocutora de Deus, né? Enquanto criatura, nós sabemos que há, por assim dizer, um diálogo, uma vida intratrinitária na Santíssima Trindade intensa, né? Nosso Senhor diz: tudo aquilo que ouvi do Pai, eu vos ensinei. Né? Então, há uma vida intensa, mas isso né? Adintra, Deus em si mesmo. Quando Deus decide, então, manifestar-se, criar seres inteligentes que pudessem receber, né, a sua verdade, o seu conhecimento, receber esta comunicação do ser de Deus, tanto quanto é possível à criatura, né, esta participação. Então, aí sim, em se tratando desta vida extratrinitária, desta comunicação de Deus fora de si mesmo, aí sim, Nossa Senhora é mais do que os anjos. Para ela foi feito o mundo inteiro. Se alguém tiver curiosidade, eu não trouxe aqui a citação, mas é um texto que eu recorro muitas vezes, né? Já falei muitas vezes nele. É o comentário de São Bernardo, a Salve Rainha, né? Bem, dito isto, vamos ver como esta frase depois nos ajuda
a entrar neste profundo, né, que é Nossa Senhora. Não que minha aula vai ser profunda, profunda é Nossa Senhora, e importa muito progredir no conhecimento de Nossa Senhora, como nós sabemos, né? Quanto mais Nossa Senhora é conhecida, veremos depois a citação de São Luís Maria Grignon de Montfort, no tratado, né? Mais ela é conhecida, mais Cristo, Jesus Cristo é conhecido, mais Deus é amado. Ela tem este papel. Então, progredir no conhecimento e no amor a Nossa Senhora é também para nós um elemento importante para a aquisição da própria perfeição, né? E aos poucos, não só com esta aula e com outras aulas, nós vamos percebendo a importância que Nossa Senhora tem. Então, um pouquinho, não vou dar o histórico do dogma, nem as suas fontes, nem o seu estudo, ainda que sejam coisas muito interessantes, né? Foi proclamado por Pio XII, que governou aí, como vocês estão vendo, de 39 a 58. Em 50, né, 8 anos antes de terminar seu pontificado, ele vai também falecer, se não me engano aí também, um pouquinho depois. Daí teve essa glória de proclamar este último dogma, né, de Nossa Senhora. Na encíclica, né, Munificentissimus Deus, né, de 1950. Eu leio o texto porque é muito bonito, é muito solene. Acho que nem todos têm oportunidade de ver, não ler o documento, mas é muito bonito, né? Tem partes anteriores também que são muito importantes. Eu recomendo a leitura do texto, né? É muito bem feito. Bom, pelo que depois de termos dirigido a Deus repetidas súplicas e de termos invocado a paz do Espírito de verdade, para a glória de Deus onipotente, que a Virgem Maria concedeu a sua especial, que foi concedida a ela, a Virgem Maria concedeu a sua especial benevolência para a honra do seu Filho, Rei imortal dos séculos e triunfador do pecado e da morte. Essa é uma ideia central, né? O triunfo sobre o pecado e a morte. Para aumento da glória da sua augusta mãe e para o gozo e júbilo de toda a Igreja, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, veja a formulação, né, da infalibilidade, elementos da fórmula, dos bem-aventurados apóstolos São Pedro e São Paulo, e com a nossa, invoca a autoridade de Cristo, de quem ele é vigário, de São Pedro, de quem ele é sucessor, e de São Paulo, pela eminência doutrinária, e põe a sua, que é igual, né, enquanto Papa, que é igual. E com a nossa, pronunciamos, declaramos e definimos, veja que bonito, ser dogma divinamente revelado. Então, a partir daqui, não há mais discussão, não é invenção da Igreja, e este dogma é fantástico porque ele não está escrito. Há elementos na Sagrada Escritura no qual ele pode se apoiar, mas ele não está escrito, mas é divinamente revelado, ou seja, era uma verdade implícita em todas as verdades que Nosso Senhor ensinou e deixou à sua Igreja, né? É divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus, veja que bonito, ele assume o último dogma proclamado, né? Eu vou depois dar uma outra citação que a gente vê que é uma relação entre os dois, que a Imaculada Mãe de Deus, ele reafirma o dogma anterior, nunca há contradição entre as verdades ensinadas pela Igreja, pelo contrário, elas se concatenam, formam uma corrente, se reforçam, se explicitam, se iluminam mutuamente, né? Que a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. É muito bonito o texto. Está aí a corrente, que eu falei, né? São elos que vão se ligando um ao outro, formando uma só cadeia de verdades, né? Uma reforça e confirma a outra, não há nunca uma ruptura, né? Correlação, então, entre Imaculada Conceição e Assunção. O Papa vai fazer isso, né? Em itens anteriores. Eu estou citando porque vai ser importante para o nosso desenvolvimento. Esse privilégio brilhou com um novo fulgor quando o nosso predecessor de imortal memória, Pio IX, definiu solenemente o dogma da Imaculada Conceição. De fato, esses dois dogmas, Imaculada Conceição e Assunção, que ele vai definir nesse documento,
estão estreitamente conexos entre si. Cristo, com a própria morte, venceu a morte e o pecado. E todo aquele que pelo batismo de novo é gerado, sobrenaturalmente pela graça, vence também o pecado e a morte. Então nós temos aqui já um primeiro ponto importante, doutrinário, né, da assunção de Nossa Senhora aos céus. Porque Cristo, sendo Deus, podia ressuscitar. Ele ressuscitou outras pessoas, poderia ressuscitar a si mesmo. Mas era importante que depois da sua ressurreição houvesse também, ou depois da sua ascensão aos céus, que não só com a ressurreição, ele ressuscitou pessoas em vida, no dia da sua morte mesmo ressuscitou pessoas, mas que fosse comprovada a força da redenção, que o homem estava então, de fato, redimido, era também conveniente a assunção, né, que outra pessoa, uma pura criatura, fosse elevada também aos céus, é de conveniência, né? Então, a assunção ela entra para confirmar a ressurreição de Cristo. E a gente vai ver que todas as verdades de fé que se relacionam a Nossa Senhora, elas funcionam sempre como uma muralha, né? Elas defendem Nosso Senhor. Nossa Senhora é a torre de Davi. Davi, por excelência, né, é Cristo, né, que é o grande rei. Davi é sua figura, mas ela é a torre de Cristo. Por isso a sua virgindade, né, o dogma da sua virgindade, o mais antigo. Por quê? Porque se ela é virgem, a concepção de Cristo foi miraculosa, foi singular. Jamais vai haver outra igual, sem participação de homem nenhum, tendo preservado a virgindade de Nossa Senhora, é o elemento. Um dos mais antigos, né, a virgindade. É que a virgindade proclamada pode ser o segundo, mas a crença é anterior, quando a gente estuda os dogmas, né? Porque ele é um dos mais importantes para a defesa, né, da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é primeiro nesse sentido, porque ele afirma diretamente que Cristo é Deus, embora sendo homem, que tem natureza divina, foi concebido de mulher, mas não concebido de homem, e, portanto, a sua origem fica neste mistério e se remete a Deus, né? Bom, então, de fato, conexão entre os dois dogmas estreitamente conexos entre si. Cristo com a própria... já li tudo, né? Bom, então, a gente vê então esse primeiro ponto, né, da Assunção, que ela ratifica, ela confirma ainda mais a vitória de Nosso Senhor, não só para si mesmo, mas para os membros da sua igreja, né? Uma pura criatura foi elevada, né, ao estado final desejado por Nosso Senhor com a redenção. Então, aqui alguns elementos sobre a elevação, né, de Nossa Senhora. Privilégios, são 12 os privilégios, eu não vou tratar, nem citá-los, porque senão a gente desvia também do assunto, mas um deles é a maternidade e virgindade conjuntas em Nossa Senhora. Nós sabemos que maternidade e virgindade se excluem mutuamente, né? De ser a primeira assunta ao céu, de ser imaculada, são todos ao todo 12, ter tido um parto sem dor, né? São 12. Aqui nós vamos ver um privilégio que é outro entre muitos, né? Os privilégios de Nossa Senhora. Deus quis excetuar dessa lei geral, a lei do pecado original, né, a bem-aventurada Virgem Maria. Eu quero entrar nos privilégios para a gente ver a singularidade, né, uma eleição, uma predileção de Deus por Nossa Senhora, né? Por isso que é importante os privilégios. Ela foi amada como nenhuma outra criatura foi amada, né? Então isso é importante, muito, muito importante para a nossa instrução. Bom, dessa lei geral, a bem-aventurada Virgem Maria foi excetuada. Por um privilégio inteiramente singular, ela venceu o pecado com a sua concepção imaculada, ou seja, desde o primeiro instante da sua existência, foi sem pecado original. Jamais coexistiu Nossa Senhora com o pecado, que é diferente de todos os homens, sempre excetuando o nosso Senhor Jesus Cristo, que vai sempre se distinguir de nós, porque ele não é criatura enquanto Deus, né? Mas, em todo caso, convém lembrar. E por esse motivo não foi sujeita à lei de permanecer na corrupção do sepulcro. Veja aqui que a gente tem um dado, né?
parâmetro, um limite para esse pensamento ou discussão da morte ou não morte de Nossa Senhora, né? Ela foi preservada do pecado original, a morte é consequência do pecado e a corrupção, como ela não tem pecado, né? É preservada do pecado original, é preservada das suas consequências, né? Isso que está dizendo aqui é o Papa. Bom, permanecer na corrupção do sepulcro. Nem teve de esperar a redenção do corpo até o fim dos tempos. Olha que interessante. Então, a Assunção entra numa lógica já estabelecida por Deus. Como ela foi preservada do pecado, por ser imaculada, por assim dizer, era lógico, era sumamente conveniente que fosse assunta, que não esperasse para ter o prêmio com os outros, já que ela não tinha pecado nem original e nem atual, né? Era conveniente, digamos assim, de um ponto de vista de pensamento, raciocínio, justo. Deus é sempre livre. A graça não é devida ao homem, né? A justificação não é devida ao homem. Deus é sempre livre, é sempre graça. Se é devido, não seria graça. Mas seria lógico, já que Deus enveredou por um caminho, seria lógico que a redenção do corpo ela não esperasse também. Não padecesse a corrupção, mas que o seu corpo fosse também premiado, né? Corpo e alma, não estando mais neste mundo, mas sendo introduzida no céu, como foi nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente vê que o cuidado, né, de que esta verdade não é uma novidade em termos absolutos, ficou clara. Agora já ela foi celebrada, era celebrada a Assunção de Nossa Senhora em muitos lugares do mundo, né? Mas não era verdade solenemente definida. Foi constantemente acreditada pela Igreja, comentada, ensinada pelos papas, não de modo solene. Foi Pio XII que fez. Como é, normalmente, né, o histórico, a trajetória de todos os dogmas. Bem, e esse o privilégio para nós é interessante. Eu cito aqui como ilustração, né, uma raiz, uma figura, né, desta verdade de fé, que é a história de Esther, né, que viveu logo nos tempos depois do profeta Daniel, pós-exílio, né, e em que ela foi uma das esposas de Assuero, né. Portanto, depois desse cativeiro da Babilônia, né, houve dois cativeiros, um para Israel o povo de Israel sofreu uma cisão política, Israel do norte, Israel do sul. Israel do norte foi para o cativeiro dos assírios, Israel do sul, né, a tribo de Judá, onde Davi ficou rei de tudo, mas depois da divisão, de onde Davi procede, digamos, mas depois da divisão, o reino do sul ficou cativo na Babilônia, né? Depois desse cativeiro, aqui nós temos a história de Esther, só para situar um pouco no contexto. Quem ela era? Era muito bonita, a sua beleza remete a Nossa Senhora. Viram o texto no começo, né, dos cânticos, speciosa mea, né? Formosa. Speciosa quer dizer aquela que está cheia da sua espécie, ou seja, daquilo que particulariza a espécie ou forma, né? Formosa é uma coisa que detém muito da sua forma. Uma rosa formosa, uma rosa que é claramente rosa. Eu já dei esse exemplo outras vezes. Quem assistiu o Congresso de Arte e Anti-Arte vai se recordar deste exemplo. Nós vamos numa loja de flores e vamos comprar uma rosa. Se toda rosa é rosa, por que a gente escolhe uma? Que dentre as rosas, e eu olho para ela, uma delas ou várias delas, né, tem mais a ideia de rosa presente. Eu quero essa. Eu quero a rosa formosa, a rosa espetiosa, a rosa que é cheia de si mesma, na qual está clara, abundante, a forma, a ideia de rosa, né? Então, Esther era bonita, linda, fisicamente dizendo, claro que tem as virtudes, mas essa beleza remete à beleza espiritual, né, de Nossa Senhora, essa perfeita adequação à vontade divina, a tudo que Deus revela, a tudo que Deus queria. E, num dado momento da sua história, no ápice da história, né, quem descreve essa parte é São Jerônimo, que nem sempre está bem clara o seu enxerto, né? Em algumas Sagradas Escrituras, algumas versões, ela já está interpolada dentro do texto.
mas existem versões do Padre Matos Soares em que ela vem como apêndice. Não significa que não seja verdadeiro, significa que São Jerônimo, investigando os códices, né, São Damaso tinha pedido para ele retraduzir alguns livros do Antigo Testamento, aquilo que São Jerônimo tinha encontrado, manuscritos hebraicos antigos, né? Então ele refez uma tradução dos Salmos e foi muito bom. E São Jerônimo diz que não tinha encontrado nada nessa versão hebraica, se diz da veritas hebraica, né, da verdade hebraica, nada que contradizesse a fé, ou contradissesse a fé. Então não é para a gente ter medo de nada disso, é verdadeiro, né? E nesse apêndice, que não é no hebraico, mas ele encontra uma versão em grego, né? E que traduz essa parte que é muito saborosa, que é muito interessante desse ponto de vista de prefiguração de Nossa Senhora. A história já remetiria a isso, né? O rei Assuero vai fazer por intrigas de Naamã um decreto contra os judeus, e também por ódio de Mardoqueu, que era o padrasto de Esther. Naamã vai conseguir insuflar o rei contra os judeus e vai ter um decreto de morte, né, contra eles. E então Mardoqueu, que é o padrasto de Esther, diz que ela tem que entrar na presença do rei, mesmo que ela não fosse chamada. Havia uma lei de que quem entrasse na presença do rei sem permissão morria, né? Era uma lei. E Esther vai fazer isso e vai entrar aí sem permissão. E nesse momento Esther ela sofre um desmaio, o rei a socorre e vai estender o cetro para ela, mostrando que era o obséquio, que aquela lei de morte não seria aplicado a ela. Isso misticamente, simbolicamente, remete a Nossa Senhora, para quem foi estendido o cetro, né, da exceção do pecado original. Nossa Senhora é excetuada. Tem aqui uma curiosidade, né? Privilégio vem de privatio legis, ou de privilegium, privação de leis. Nossa Senhora é privada de uma porção de leis. Ela é uma exceção, né, em muitos pontos. Por exemplo, na virgindade, na maternidade, na Assunção. E ela é exceção no tipo, tá, não vou entrar nesse campo, mas vamos naquilo que é mais universalmente aceito, no grau de união com Cristo. Claro que é pela graça sempre, mas Nossa Senhora está unida a Ele, e esta aula vai um pouquinho nesse caminho, vai nos dar elementos, né, para ver que foi suma, que foi especialíssima essa união de Nossa Senhora com Nossa Senhora. Não só ela está privada das leis do pecado, mas ela possui vários outros privilégios, né? Ela mesma é promotora de privilégios, né? Ela mesma nos excetua dos castigos, né? É da sua natureza esta privação, né? Ou seja, de interromper. Nela, o curso natural das coisas é, por assim dizer, interrompido, ela é suspensa, ela está sobre a lua, ela está sobre a criação, ela é especial. E isso eu gostaria que a gente depreendesse dessa e de futuras aulas, de como ela é especial e que por isso ela está posta para que nós depositemos nela uma especial confiança, um especial amor, né, e a tomemos como mestra. Eu me antecipo um pouco nas nossas conclusões, mas é isso. Reparem também no Salmo, né, 90, se reza incompletas de domingo, et flagellum non appropinquabit tabernaculo tuo, né? E o flagelo e o castigo não se aproximará do teu tabernáculo. Veja que ela está cercada, essa imagem é a imagem de Nossa Senhora, que é uma cidade fortificada. Ela está defendida por muitas grandezas, está escondida também por Deus, né, entre muitos mistérios. Veja que até hoje não se sabe o que aconteceu com ela. Se morreu, se dormiu, se foi um êxtase fatal, nós não sabemos, né? E, em certo sentido, é bom que não saibamos, embora ela seja pura criatura, porque a envolve nos mistérios de Deus. Deus tem mistérios que nos revela. Claro que Nossa Senhora, quanto criatura, não é mistério, mas as verdades são tão profundas que acabam se tornando para nós inatingíveis, né? E a põe numa elevação, a põe ela muito junto de Deus, né?
União entre Nosso Senhor e Nossa Senhora. Princípios em Mariologia, eu vou dando um ou outro. Hoje nós vamos ver dois. Finalmente a gente vai ver um princípio que é o geral, que é o principal, eu nunca o menciono. Hoje ele vai ser necessário e vamos nos acostumando com esses princípios, porque eles são úteis para a investigação, para o conhecimento de Nossa Senhora, para a devoção, para a nossa meditação. Né? Eles nos ajudam a compreender, a avançar nesta ciência que é tão cara a nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Qui lucidant me, vitam aeternam habebunt. Né? Diz o livro dos Provérbios, aqueles que me esclarecem terão a vida eterna. E esse texto está constantemente, eu vou citar algum outro aqui, missas, né? Em que se tiram, em que a igreja já aplicou essas ideias à Nossa Senhora. Bom, princípio da analogia ou semelhança com Cristo. Existe um princípio que é geral e maior que os outros, e os princípios que são secundários, não quer dizer que não sejam importantes. Este aqui é um dos princípios secundários. O princípio generalíssimo é a maternidade não divina, mas universal de Nossa Senhora. A gente reza na ladainha Mater Creatoris, mas depois a gente vai lá. É só como eu estou dizendo que existem essas categorias de princípios, um mais importante que o outro, fica aqui a ilustração já. Aos vários, qual é a explicação? Isso é do padre Gabriel Roschini, de onde vocês estão vendo uma sigla aí que eu invento para fichamento, né, para leitura, para organização, PGRIM, né, Padre Gabriel Roschini, e o título do livro, Instruções Marianas, 15 a página. É um servita, né, um grande mariólogo. Aos vários privilégios da humanidade de Cristo, veja que nós estamos vendo essa associação toda especial, essa união toda inaudita. E vai ser esse que nós vamos usar hoje mais. Né? Pode ser que eu queira usar algum outro, mas esse aqui que é o principal. Né? Aos vários privilégios da humanidade de Cristo, correspondem na Virgem Santíssima privilégios análogos. Preciso. Análogo não quer dizer igual. Quer dizer participado em certo grau. Semelhante. Por alguns aspectos é e por outros aspectos não é. Mas vejam, né? Aqui há esta equiparação. Este princípio ele é precioso, porque o que há em Cristo, há de algum modo em Nossa Senhora. Nós conhecemos já o princípio da eminência, que eu sempre cito. As graças que foram concedidas aos santos foram também concedidas de algum modo a Nossa Senhora. Tudo que os santos tiveram, ela tem também de algum modo. E aqui é mais do que, é como se fosse o princípio da iminência, mas enfim, ela tem mais do que os outros santos. Ela não tem mais que Cristo. Mas se há em Cristo, há nela. E aí a gente pode fazer uma conversão, uma reversibilidade, por assim dizer, né? O que há em Nossa Senhora é em Cristo. Mas aí a gente vai ver isso como ferramenta depois. E é por isso que conhecendo-a, nós conhecemos a Cristo. Mas conhecendo a Cristo, também conhecemos a ela. Porque ela é uma figura eminente, pura criatura, sem dúvida nenhuma, elevada, porque Deus a quis elevar. Claro que ela também quis, ela correspondeu a tudo isso. Porque Adão e Eva também são chamados. Nós também somos chamados. E quanto elevados nós somos? Zero nós somos. Vamos ser bem francos, né? Ah, mas Nossa Senhora recebeu tantas graças. É verdade. E nós, com as poucas que recebemos, já nos orgulhamos, já nos atrapalhamos todinhos e mesmo assim fraquejamos. Então, não tem essa conversa. Interdependência. Isso aqui não é do Roschini, é uma classificação que eu estou dando, mas que é útil. Né? Para quem já conhece pontos que eu já tratei de Nossa Senhora, a gente poderia encontrar 7 marcas, 7 selos na verdadeira devoção a Nossa Senhora, numa devoção que fosse autenticamente mariana. Naqueles selos, isto aqui se encaixaria no último, numa interdependência, numa mútua comunicação e reversão, por assim dizer, ou conversão de uma devoção em outra. Ou seja, a verdadeira devoção a Cristo. Mas eu não vou me antecipar, vou ler aqui o que eu fiz, acho que vai ficar mais didático.
A verdadeira devoção a Nossa Senhora leva a nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora não retém nada. As bodas de Caná é emblemática. Ide, fazei tudo o que ele vos disser. A conclusão deste milagre que foi despertado, que foi causado por Nossa Senhora. Ela podia ter feito também? Nosso Senhor pergunta, o que há entre mim e ti? Os dois podiam fazer esse milagre, porque o que corresponde à humanidade de Cristo corresponde de algum modo a Nossa Senhora. O que Cristo fazia na sua humanidade santa, com sua humanidade santa, Nossa Senhora também podia fazer. Por isso ele perguntou, o que nós temos que ver com esta falta de vinho? Por que nós? Porque ela é indissolúvel, sempre associada. Ela teria poder para fazer. Ela já não vai fazer, não convinha chamar atenção para si. Ela quer o milagre, sabe que é possível, ela podia pedir, podia desejar, podia realizar, mas não faz. Ela quer esta conclusão do Evangelho e seus discípulos creram nele. Não há medo. Nossa Senhora é de confiança, né? Quem tem devoção a Nossa Senhora vai ser arrastado, vai ser elevado de todo modo a nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas, e também uma verdadeira devoção a nosso Senhor Jesus Cristo passa por Nossa Senhora. Quem ama muito Nosso Senhor, se realmente ele for muito amado por Nosso Senhor, ele vai entregar o seu maior tesouro para essa pessoa, né? Foi assim com São João Bosco. Eu te darei uma mestra, no sonho da vocação de Dom Bosco. Nosso Senhor podia instruí-lo. Nosso Senhor não sabe instruir? Sabe, ele é bom mestre de todos os tempos, para todas as idades, para todos os sexos, para todos os estados de vida. Ele é o mestre por excelência. Mas ele faz questão de que a devoção por ele passe por ela. Que a glorificação de Deus passe por ela. O seu plano é muito mais alto, livre de qualquer necessidade, por conveniência. Porque ele adotando uma escolha, adotando um caminho, Nosso Senhor vai ser sempre lógico, né? Porque se encarnou, porque ela foi sua mãe. Então, aí vão estar todas as prerrogativas, tudo vai ficar nesta pendência, nesta dependência, da qual ele era livre. Mas uma vez assumida, Nosso Senhor vai assumi-la sempre, né? Então, dessa íntima relação e comunicação que existe entre um e outro. Claro que Nossa Senhora, a verdadeira devoção a Nosso Senhor passa por Nossa Senhora enquanto meio, né? E Nosso Senhor enquanto fim. Mas ela é o meio mais excelente que pode nos conduzir a Ele, a assemelhação com Ele. Né? Veja o texto de São Luís aqui. Deixa eu ver aqui a imagem para já aparecer. Bodas de Caná. Eu já comento o texto e a imagem. Foi o meu coração que ditou o que acabo de escrever com particular alegria, a fim de mostrar como Maria Santíssima tem sido insuficientemente conhecida até agora e como é esta uma das razões porque Jesus Cristo não é conhecido como deve ser. Está vendo? O conhecimento de Cristo está na dependência do conhecimento de Nossa Senhora, coisa estabelecida por Cristo. Nosso Senhor poderia se comunicar do modo como ele bem entendesse. Como ele poderia também dar sua graça a todos do modo como ele bem entendesse. Mas ele instituiu os sacramentos. Cristo pode perdoar o pecado original de alguém sem o sacramento do batismo? Claro que sim. Mas ele faz? Faz habitualmente? Faz em larga escala? Não faz. Porque a igreja instituiu os sacramentos como graça é conveniente, a nossa natureza fraca precisa desse apoio sensível também para saber que está acontecendo algo, né? Bom, é sumamente conveniente. Mas Nosso Senhor não está limitado aos sacramentos, não está preso a eles. Poderia agir, mas tendo estabelecido-os. Nosso Senhor segue. Aqui é uma coisa análoga, funciona de modo análogo, né? Então, veja então que o conhecimento de Deus depende, o conhecimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, depende em parte do conhecimento de Nossa Senhora. De onde a gente tem no Magnificat, que eu venho explanado várias vezes, aqui para ouvintes que estão, interlocutores, enfim, assistentes, que estão acostumados a escutar esta afirmação, Magnificat anima mea Domino. A minha alma engrandece o Senhor, a minha alma ilumina o Senhor, por assim dizer. O que quer dizer isso? Deus não pode aumentar nem diminuir porque é o ato puro, nós sabemos.
nem a sua glória intrínseca pode ser aumentada. Nada pode glorificar a Deus tanto quanto as pessoas divinas, né? Internamente, essa vida adintra, né? No interior da Trindade. Nada é como esta glória. Mas, exteriormente, sim, a glória de Deus pode aumentar. Mais criaturas podem se submeter ao império de Deus, ao seu reino, à Igreja Católica, por exemplo, né? Então, isto pode aumentar. E Nossa Senhora, exatamente, é a sua alma, é o seu ser que engrandece a Deus desse modo extrínseco, né? E veja que é a sua alma. Ela não recorre ao mundo, nem aos lírios do campo, nem às aves do céu, nem aos peixes do mar, nem à lua, nem às estrelas. Como a gente viu todos os textos antigos, né? Recorrendo, o salmista recorrendo a toda a terra. Nossa Senhora não. Né? Ela conhece que tudo está resumido, ou melhor dizendo, tudo está representado na perfeição do seu ser. E ela conhecida, Deus é engrandecido. Ela é desprezada, Deus é desprezado. É simples. Simples assim, como diria um professor. Olha só que interessante, ó, a conclusão do milagre das bodas de Caná em São João, né? No Evangelho de São João. E manifestavit gloriam suam, et crediderunt in eum discipuli eius. E manifestou a sua glória. Quem que fez ele manifestar? Quem que revelou a nosso Senhor como Messias? Foi ela. Ele falou, não é a hora. Mas ela conhecia que era conveniente. Estava ali tudo conveniente, os elementos eram convenientes. Ela queria que os discípulos... Nós já vimos, né? Não, essa aula não está gravada sobre a Galileia, né? Ite em Galileia, que é um pensamento interessante, poderia nos ajudar aqui. Mas, enfim, Nossa Senhora que o revela enquanto Messias. Ela sabia que os tempos messiânicos, estava reservado aos tempos messiânicos a produção de vinho. O Messias daria vinho. Ela conhecia, a texto eu não trouxe aqui, não pensei que ia chegar nesse ponto, mas ela sabia, é adequado o que ela pede, ela tem, há uma necessidade natural, de fato havia acabado o vinho, mas ela sabia que cabia ao Messias oferecer vinho. Então ela pede uma obra que é compatível ao Messias. E o resultado foi que os discípulos creram que ele era o Messias, né? Então ela faz isso, ela de fato engrandece Deus e ela revela, como está dito o texto de São Luís, como vai ver toda essa aula, nós vamos ver, ela sempre nos revela Deus, né? Então, para que a gente sempre esteja perto, né, de Nossa Senhora, para que ela nos empregue e nos revele, né? A Nossa Senhora, ela tem esse poder. Não foi ela que tornou o invisível visível, não foi ela que pôs o verbo na carne, não é o mestre que põe a verdade em exemplos. E todas essas metáforas, elas culminam em Nossa Senhora, né? Que é mestra. Por Magnificat, a gente entende que ela é uma soberana mestra, né? A gente vai ver outros indícios, outros elementos que vão neste caminho também. Bom, aqui sim, esse princípio geral, o principal, o grande princípio que norteia a Mariologia é a maternidade universal. Eles vão ser, todas as outras verdades são deduzidas e são conexas, são consequência desta verdade, né? Como eu tinha dito, Mater Creatoris, nós já afirmamos esta verdade, essa maternidade universal. O princípio geral é a maternidade divina? Universal. Universal. Universal, não é divina. Eu já disse no começo que não era, e aqui também é universal. É bem claro, a maternidade divina é um ponto, né? A maternidade universal, ela é mãe do Criador, ela é, de um certo modo, né, mãe de todas as criaturas. Que é uma teologia complexa, né, que eu não vou entrar aqui, mas que é plausível. Aqueles textos misteriosos do livro dos Provérbios, né? Eu sou a primogênita de todas as criaturas, coloca Nossa Senhora em analogia com o verbo. Tudo foi feito no verbo e nada foi feito sem o verbo. Esse texto remete Nossa Senhora a estes primórdios, como a primeira coisa que Deus pensa depois do verbo. O que nós vamos ver aqui também vai, como não podia deixar de ser, afirmar também isto. Tá certo? O que quer dizer que ela é mãe das criaturas? Que
tudo leva em consideração, tem Nossa Senhora por medida máxima, e tem uma certa proporção também com ela. Né? Então, Maria Santíssima, aqui é o Padre Gabriel Roschini, né? É Mãe Universal, tanto do Criador quanto das criaturas. Né? Ela é Senhora de todas as criaturas. Bom, tudo que estiver ligado a Nosso Senhor, né? daquela verdade anterior, e desta também, desta sobretudo, né? Tudo que estiver ligado a Nosso Senhor estará ligado de algum modo a Nossa Senhora. E tudo que estiver ligado a ela, e é aí que a gente... nós devemos... tudo que estiver ligado a ela, né, estará ligado a Ele. A gente vai estudar depois um pouco da questão por que os cânticos, por que Deus aplica a Nossa Senhora, a liturgia se antecipa, por assim dizer, aplica esse termo amiga a Nossa Senhora. Ele não é por banalização, mas ele tem um sentido muito profundo, né? A gente vai ver depois nessa palavra amiga e na amizade o que significa isto. Né? Como exemplo, como é que essa minha afirmação tem cabimento? Quando nós somos batizados, se fôssemos pura criatura, pertenceríamos a Nossa Senhora, ainda como pura criatura. Né? Uma vez eu já falei disto. Mas, vamos sair desse nível natural, o sobrenatural vai ser mais fácil para nós compreender. Pelo batismo, nós somos incorporados a Cristo, nos tornamos membros de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta analogia entre corpo, né, e igreja, Cristo é a cabeça do corpo místico que é a igreja. Nós somos os membros. Mas se o batismo nos torna membros de Cristo, quem gerou Cristo fisicamente foi Nossa Senhora. A mãe que gera a cabeça é a mesma mãe que gera os outros membros. Então, o batismo necessariamente nos conecta a Nossa Senhora. Porque ela se torna nossa mãe, porque sendo mãe de Cristo, ela é a mãe do todo. Tudo o que Cristo é, ela é mãe, por isso ela é mãe da igreja. Ela é um membro eminente, ela não é só um membro da igreja, como muito comumente se quer dizer por aí, diminuindo o modo de Nossa Senhora pertencer à igreja. Ela é mãe da igreja, sua relação com a igreja é profunda, né? É de uma certa causa da igreja junto com Cristo. Né? Porque mãe é princípio de existência. Né? Ela só não existe mas ela é princípio da existência. Então, vejam, tudo que está ligado ao Nosso Senhor é verdade, então, está demonstrado aqui, vou demonstrar mais, né? Está ligado de algum modo a Nossa Senhora. E tudo que estiver ligado a ela também vai sempre ter ligação, ela vai sempre ligar a Nosso Senhor Jesus Cristo. No livro do Gênesis, a gente vê essa promessa também, né? Essa verdade já anunciada desde o começo do mundo. Né? Tem o Padre Gabriel Roschini que fala também no momento que era, assim como Deus falou, anunciou, né, a vinda do seu Filho desde o começo do mundo, e para a redenção, no caso, depois do pecado, mas foi reafirmando o pacto, a aliança, né, com os patriarcas e com o povo de Israel, de enviar seu Filho, e sempre Deus comentava, o profeta Isaías descreve com minúcias até a paixão de Nosso Senhor, porque sendo Nosso Senhor muito amado, era natural que o Espírito Santo falasse dele com muita antecipação, mas, portanto, também era natural que falasse dela, ela que é muito amada, muito querida. Veja, o que corresponde à natureza de Cristo, o que corresponde a Cristo, corresponde de um certo modo a ela. Ele era muito amado, ela também era muito amada, porque é a mais parecida com ele, a mais associada desde o começo, sempre unida. Se não foi sempre unida a Cristo, porque Cristo nem sempre existiu, foi sempre unida ao Verbo, na intenção divina. Sou a primogênita das criaturas, estava sempre com Deus. Né? Então, sempre unida, ela é de uma indissolubilidade incalculável. Né? Bom, e no Gênesis, na maldição da serpente, depois do pecado, Deus diz que vai colocar inimizades entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Então, todos os bons são descendentes de Nossa Senhora. Todos os que se salvam são descendentes de Nossa Senhora. Né? Então, estar conectado a Cristo que salva, sem dúvida nenhuma, mas estar conectado a Nosso Senhor
estar conectado a ela. E o salmo que frequentemente também aparece, né, nas explicações, São Luís usa no tratado também. Eu coloquei em latim porque as traduções, elas não aludem a esse mistério, elas não dão conta dessa verdade, né? Então eu tenho aqui, está escrito em latim, nunquid, né? E então, Sion dicet homo et homo, natus est in nea. Então Sião dirá, homem e homem, nasceu dela. E o Altíssimo mesmo a fundou. Ela é obra do Altíssimo, né? Da cidade, né? Enfim, dessa cidade santa da qual todos nascem. Esse texto é aplicado a Nossa Senhora. O que quer dizer homem e homem? O homem, ecce homo, o homo por excelência é Cristo, o homem perfeito. E por que essa distinção entre homem e homem? Cristo nasceu dela, mas também os homens nascem dela. Os homens que não são Cristo. O texto da Sagrada Escritura, deixa eu ver se está aqui. Está aqui, embaixo da imagem, né? E deu à luz a seu filho primogênito. Os protestantes quiseram se valer deste termo. Se ele foi um primeiro, é porque teve pelo menos um segundo. Então ela não é virgem. Mas essa primogenitura é espiritual. O primogênito dos eleitos, né? Muitos outros nasceriam dela de fato, como São João nasceu no Calvário. Filho, eis aí tua mãe. Né? Espiritualmente falando, ela teria os segundos gênitos, né? Outros filhos. A sua maternidade não se restringe a Cristo. Do ponto de vista físico, real, sim. Espiritualmente, não. Então, homem e homem. O homem que é Cristo, o homem Deus, nasceu dela. E o homem que não é Deus, mas que tem a santidade, também nasce dela. Todo tipo de homem nasce dela, né? Os homens que são unidos a Deus e o homem-Deus que foi unido, né, à divindade por excelência, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Ficou clara essa citação? Eu expliquei de outro modo que eu não costumo explicar, mas acho que está claro, né? Então, veja que tudo está nesta dependência, né? Tudo está conectado a ela que conecta a Deus, ou Deus que sempre nos conecta a ela, né? É uma verdade presente desde o começo do mundo. E no Calvário, eis aí tua mãe, sabemos, São João, a mãe de São João estava viva, presente no Calvário, não havia necessidade nenhuma de Nosso Senhor dizer esta frase. São João não era órfão, e ainda que fosse órfão, era um homem, podia muito bem se cuidar, mas era algo espiritual que Nosso Senhor estava revelando, né? Esta maternidade universal de Nossa Senhora. Veja que aquilo não só é mãe de São João, mas é mãe de um sacerdote, é mãe de um bispo, é mãe de um apóstolo, é mãe de um evangelista. Então ela é mãe dos escritores sagrados? Sim, Senhor. Maternidade universal. Veja que é muito mais além do que maternidade divina, né? É mais abrangente. Claro que maternidade divina é uma coisa inaudita do ponto de vista de dignidade, né? Mas aqui é irrestrito, né? Tudo que está ligado a Cristo, ela é mãe, né? Mãe dos escritores sagrados, mãe dos apóstolos, mãe da igreja, mãe dos santos, mãe dos mártires, mãe das virgens, mãe dos confessores, mãe universal, né? Quem determinou isso foi Nosso Senhor quando decidiu, né, se encarnar, ser filho dela. Olha só como está traduzido, né? Como curiosidade eu coloquei aqui esse versículo do Salmo 86. Mas de Sião será dito, todo homem ali nasceu, e foi o Altíssimo que afirmou. Todo homem. A repetição da palavra homem fala, mas para que essa redundância? Ela alude, né, à distinção de Cristo primogênito, né, e dos outros nascimentos espirituais que aconteceriam dela, né. Sobre este cerne, né, venia mica mea, o que Deus nos ensina com a Assunção, né, e esta frase que eu estou pondo, as Escrituras dizem, ela é amiga, ela é a pessoa a quem se dirige o livro dos Cânticos e todos os livros, como eu disse, Nossa Senhora é interlocutora, nela se realiza a plenitude de todos os textos sagrados, nela se dá
com perfeição tudo que Deus espera, tudo que Cristo ensinou. Então, vamos tratar um pouco da amizade para ver o que Deus quis mostrar para nós ao aplicar a liturgia e Deus, portanto, a Nossa Senhora. Né? E especialmente chamando-a, surge, né? Para ela se elevar, veni, né? Vinde. O que Deus nos ensina com isso? O que está revelado, né? Por trás desta frase. Então, estudemos um pouco da amizade. Primeiro, nas Sagradas Escrituras, que para nós esse testemunho é o maior. Amizade significa união, em primeiro lugar. Né? Que os amigos são aqueles que querem as mesmas coisas, não querem as mesmas coisas, querem mutuamente um para o outro bem. Mas depois a gente vai ver até um pouquinho em Aristóteles, né? Que São Tomás se vale de Aristóteles para explicar, a gente vai ver também um pouco na Suma. Então, a amizade significa a unidade de inteligência. Veja Nosso Senhor dizendo, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu vos chamo amigos. Portanto, amigo é sinônimo de quem sabe. Porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu vos dei a conhecer. Entre os amigos não há segredos. Né? Se não se há segredo, há uma certa desconfiança, um limite. Mas Nosso Senhor diz isso. Né? Vamos levar isso ao sumo grau. Em Nossa Senhora, o Verbo se encarnou. E nenhuma outra coisa, ele entrou inteiramente. No mundo ele está presente, analogamente. Nela, ele está pessoalmente. Né? E contraiu com ela uma relação de submissão, porque mãe manda no filho. Não quer dizer que há nenhuma subserviência de Deus com relação a Nossa Senhora, mas é que ele quis. Olha o quanto eu estou sob o seu império, quanto eu quero me pôr sob o seu império. Olha o quanto eu me dou, olha o quanto ela me possui, olha o quanto ela dispõe de mim. Isso que nós devemos ver por trás da encarnação. Né? Por amor, livremente. Né? Agora, quem é que conheceu mais? Quem é que conheceu mais do que Nossa Senhora? Que é mãe, por isso está escrito aí, Mater Verbi, mãe do Verbo, quer dizer, mãe de todas as coisas pensadas, que existem e que não existem. Tudo está no Verbo. Então claro que ela não pode comportar tudo, porque ela é limitada, mas Deus, digamos assim, fez o máximo, que não podia fazer mais por nenhuma criatura. Né? Fez por ela. Ela é a Galileia, ela é o limite, como nós já estudamos. Né? Mas enfim, união de inteligência. Ou seja, Deus comunica aquilo que ele pensa, as verdades que ele tem, que ele é. Né? Então, a amizade produz união de inteligência. E união da vontade. Vós sois meus amigos se praticardes o que vos mando. Então, essa profunda união de inteligência e de vontade. E que Nossa Senhora tinha que ter sido suma. A encarnação vem demonstrar que a sua inteligência estava totalmente submetida, sua vontade totalmente entregue. Não havia nada que ela fizesse ou deixasse de fazer que desagradasse a Deus. Ou seja, só fazia o que era agradável a Deus, excluía tudo que era desagradável a Deus. Foi sumo, porque foi suma a união. Tudo bem? Eu tenho que deduzir que era sumo, porque levou a este efeito. Levou a esta consequência. Então eu constato os fatos e olho para trás para ver. Né? Tudo bem? Então, nela tinha que se dar e se dá uma profunda amizade, um amor de amizade. A caridade é também um tipo de amizade. A mais nobre, a verdadeira, autenticamente, é a caridade, porque visa comunicar, os amigos querem mutuamente o bem, né? Para si o bem. E o maior bem, a amizade muda de grau, muda de excelência, conforme o bem que é comunicado na relação de amizade. E como Deus é o sumo bem, a caridade é a suma amizade. Para falar bem rapidamente sobre isso. Amizade em Aristóteles, simples, como Aristóteles costuma fazer, né? Compacto, verdadeiro, benevolência mútua, não oculta. Não pode se fazer o bem a alguém oculto, não é amizade. Tem que ser manifesto, não pode ser escondido. Por isso Deus veio manifestar tudo que ele tinha feito em Nossa Senhora.
Quia fecit mihi magna qui potens est. Fez em mim grandes coisas aquele que é poderoso, né? O poderoso. Aquele que é potens est. Aquele que é poderoso. Então, tem que ser manifesta e Deus tinha que manifestar tudo que havia sido feito em Nossa Senhora, né? Então, ele dá, e eu coloquei aqui para a gente saber como em Nossa Senhora essas condições, né, essas propriedades da amizade se verificam perfeitamente para ver como ela é. A gente já viu o primeiro ponto, né, que a amizade tem a união de inteligência e de vontade. É meu amigo quem sabe tudo o que eu ensino. É meu amigo quem faz tudo o que eu mandei. Isso foi perfeito com Nossa Senhora, né? Então, ela é amiga. Vamos ver agora sobre as notas, digamos assim, da amizade e a correspondência. Se há correspondência, Nossa Senhora. Então, e São Tomás trata isso na Suma, né, na segunda parte da segunda parte. Por isso está o 2.2, aí, questão 25, no artigo 2, dentro das objeções, para formular uma objeção, ele cita Aristóteles, do livro 9, né, da Ética. O amigo, então, quer o bem para o amigo. Ora, a santidade era um bem sumo. A gente viu até que Deus vai excetuar Nossa Senhora do pecado. A fez imaculada, né? E depois todos os outros privilégios, todos os bens, né? De todos os bens Nossa Senhora foi acumulada. Ela é extremamente amada por Deus, do modo como nenhuma criatura foi amada. Por isso a gente vai ver depois, me antecipo, ela é singular. E ela constitui um caminho singular também, né? Mas foi a mais amada, porque foi nela em quem Deus pôs mais bens. Tudo bem? Ficou claro? O amigo quer o bem para o amigo. Ele quis todo bem, ele redimiu Nossa Senhora primeiro, elevou ao céu primeiro. Ela é sempre a primeira, em todas as coisas. Na encarnação, foi nela que ele desceu primeiro. Enfim, a gente viu, né, sobre Rigas Montes, a luz do sol toca primeiro os cumes, né, dos montes mais altos, do monte mais alto. Ela é tocada pelas intenções divinas. Antes de tudo que existisse, ela já era intencionada por Deus. Ele sempre quis o bem. Quer que exista e viva. Ele cria Nossa Senhora e ele nos diz, o seu muito amor por ela faz ele dizer que ela estava com ele nas suas intenções antes de todas as coisas. Ela é predileta. Pré quer dizer antes, dileta amada, predileta de Deus. Ele queria antes de fazer, ele já diz, vou fazer. Farei ela primeiro. Olha, eu fiz aqui primeiro os elementos físicos, mas não era isso que eu queria fazer primeiro. Era ela que eu queria fazer primeiro. Mas ela dependia da existência destas coisas. Precisava comer, precisava respirar, precisava andar sobre uma terra que tivesse gravidade, enfim, né? Mas era ela. Que ela exista e que viva. Ela é primogênita, então se cumpre essa nota da amizade perfeitissimamente nela, né? A gente poderia ver a amizade do pai e o filho, né? Que não cabe aqui, mas também seria, né? Quer o bem para o amigo. E quis o bem, comunicou na totalidade a divindade para Nossa Senhora, limitadamente, na medida que uma criatura possa assimilar. Mas não vou fazer isso, senão vai ficar mais confuso, mas a gente poderia fazer como meditação. Olha que bonito, que conviva com ele. Maternidade divina, ele queria muito conviver com ela, né? E de uma intimidade que ele queria ficar fisicamente no interior dela. Chega a ser simpático, digamos, ver como ele se entranhou nela, né? E como ficou sempre com ela. Viveu 30 anos, vida oculta, e não ficou sem ela no céu. Uma vez um amigo em Brasília, fez uma pergunta assim, a queima-roupa, querendo saber por quê, mas tinha uma razão. O que a gente poderia pensar na assunção de Nossa Senhora aos céus? Eu não sabia isso naquela hora. Eu falei, porque ele a amava muito e não queria ficar sem ela, né? A amizade supõe, o amor supõe a presença. Então ele a eleva da terra. Mas está aqui, que conviva com ele. Os amigos querem conviver. Eu amei a companhia dos filhos dos homens, diz um dos livros sapienciais, né? Mas mais do que todos,
a companhia dela, né? Que diálogos travaram Nosso Senhor e Nossa Senhora? Não é para nós. Né? Vimos um pouco na ressurreição, alguma coisinha, mas óbvio, né, que um professor gosta de conversar com um aluno inteligente, gosta das perguntas que ele faz. Ela era a coisa sábia, ela entendia tudo e perguntava, né, era sublime, aquilo que mais, digamos assim, desencadeava as potências divinas, por dizer, o poder divino é nela. Então havia um prazer imenso e a Assunção demonstrou isso, a profunda amizade, amor de Deus por ela. Já o céu estava reclamando sua parte. No homilia eu falei isso, né? A terra lamenta, nós lamentamos, mas a gente fica contente por Nossa Senhora, né? Mas o céu recebeu aquilo que lhe era próprio, né? A sua coroa. Bem, que tenha os mesmos gostos, quer dizer, o mesmo querer. Né? Nosso Senhor vai dizer, e São Paulo diz, Nosso Senhor tomou a forma de servo. Nosso Senhor se declara, antes de Nosso Senhor se encarnar, antes de ter aprendido que isto era perfeito, que isto era agradável, que isto salvava, ela disse, é Chantila, ela sabe, ela tem os mesmos gostos, ela é, por assim dizer, equiparada nos amores, nos ódios. Por isso, Imaculado Coração significa um coração que jamais vacilou, né, naquilo que Deus queria. Jamais, eu gosto de dizer, a rainha dos cruzados, né, um dos mandamentos dos cruzados, cavalaria, né, era não dar o passo atrás na batalha. Nossa Senhora jamais recuou, nem na batalha, nem na perfeição. Coração firmíssimo, né, como a gente viu na aula, paratum cor meum. Meu coração está preparado. Então, que ela tinha os mesmos gostos que Deus, é certo, ela adivinhou, né? Não existe isso, não é assim, mas ela sabia que a virgindade era uma coisa agradável a Deus num tempo em que todas deveriam ser mãe. Se excluiu da possibilidade de ser mãe do Messias, não querendo ser mãe. Então, ela sabe o gosto de Deus. Se a gente quisesse apoiar uma figura, né? Rebeca, que prepara o guisado que nem Esaú sabia fazer para oferecer a Isaac. Isaac é Deus Pai. Esaú é o primogênito, né? Isaac é o Deus Pai. Esaú, por certos aspectos, não na totalidade, mas prefigura Cristo, que sabe fazer a obra da redenção, o guisado, ou seja, uma comida que é ao gosto divino, que sabe fazer obras com perfeição divina. Rebeca fez uma comida que confundiu Isaac. É Nossa Senhora, que é parecida, que sabia fazer os mesmos temperos, com uma carne de segunda, que não era de caça, porque foi carne de cabrito. Isaac pediu carne de caça. Foi gato por lebre, propriamente. Mas quem é essa Rebeca? É Nossa Senhora, que pega nós os cabritos, carne de segunda, e faz carne de Cristo, por assim dizer, que sabe a receita de produzir coisas ao gosto divino, que tem os mesmos gostos, que soube preparar um filho cordeiro para Deus. Porque nessa escola de educação de Nossa Senhora nós já vimos em outros momentos, Cristo foi aluno, não precisava, mas quis santificá-la e quis torná-la como modelo, como coisa necessária para nós. Que partilhe de suas dores e alegrias. Aqui a associação, qual é o mistério que Nossa Senhora não está associada? Né? É todas de Aristóteles. Você viu quando uma coisa é verdade no plano natural, ela só ajuda a fé e vice-versa. Né? Fez um grande favor a Aristóteles. Tomara que ele pudesse ficar contente. Eu soube de uma pessoa que gostaria que Aristóteles estivesse no céu. Todos nós devemos querer, né? A gente não sabe, ele não passou pelo batismo, mas quem sabe praticou a lei natural, né? E possa estar com tanto valor que ele teve, né? Ficaria contente de algo que ele disse, pudesse ajudar para esclarecer Nossa Senhora, quelutidantum me vitam aeternam habebunt, que Nossa Senhora o valha também, né? Ajudando a esclarecer estes mistérios. Bom, que partilhe suas dores. Nossa Senhora foi unida do jeito mais doloroso e profundo possível, com conhecimento de causa, né?
desde o nascimento de Cristo, quando ela o apresenta, a gente sabe, a primeira dor, esta revelação, Santo Afonso explica no Glórias de Maria, né, dos pormenores da paixão de Nosso Senhor, e Nossa Senhora passa a não ter sossego, né, como uma mãe que soubesse o dia e o gênero da morte do seu filho. Seria tremendo, né? Seria sempre o espinho sufocando a alegria, não é verdade? A gente sabe, quando era criança, fazer uma coisa errada, minha mãe dizia, vou contar para o seu pai. Pronto. Acabava toda a alegria. Tudo, não tinha, a mente, né, não permitia me alegrar em nada. Era pá! Toma, como se eu tomasse uma chicotada, né, do que eu tinha feito. Vai chegar meu pai e aí vai pôr fim em tudo. Né? E Nossa Senhora, então, por assim dizer, o mundo... Claro que havia alegria da redenção, etc., mas tudo isso circundado por esses espinhos da paixão de Nosso Senhor. Então, estas prerrogativas, notas, características próprias da amizade, elas existem em Nossa Senhora em grau eminente, ou seja, nas suas relações com Deus, nas suas relações com Cristo. A gente vai vendo bem o prêmio, que chama-la amiga, quer dizer, a mais associada, a quem me é mais conforme, a quem eu quero mais bem, a quem eu tinha que querer mais bem. Não é? A Assunção mostra isso. Ninguém vai ser assim. Então mostra que ela tinha este sumo grau de união com Nosso Senhor. Né? Levanta-te, Senhor, diz o Salmo 131, se reza em vésperas, não sei se de quarta-feira ou segunda-feira. Acho que é mais quarta do que segunda. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso. O que é levanta-te, Senhor? É, digamos assim, a convocação do céu para a ascensão de Cristo. Entra no lugar do teu repouso. Tu, profetizado estava, e a arca da tua santificação, ela, exurge, né? Tu et arca, exurge, é bonito, né? O Salmo, tu et arca santificationis tui. Tu e a arca da tua santificação, a arca que te guardou, né? Como se fosse a caixinha de joias, né? Mas o céu pede pelos dois. Né? Veja como ele está sempre indissociável. Se a gente olha para o passado, para a eternidade, há a confissão da sua presença. Se a gente investiga os Salmos, ela está com ele, sempre com ele. Né? Só na Assunção não estaria, e nas coisas futuras. Vamos nos antecipar aqui, uma coisa que eu queria mostrar, só na redenção não estaria. Sempre associada, sempre inseparável, sempre fazendo com ele. E aqui, finalmente, né, o ápice, um amigo é um outro eu. Olha que interessante. A Mica Mea, ela é um outro Cristo. Pronto, podemos ir embora. Né? Que a afirmação de um amigo, o amigo é um outro eu. Eu faço do meu amigo aquilo que eu sou. Eu dou aquilo que eu tenho, com sacrifício. Tudo. E foi exatamente o que que Nosso Senhor fez. Ela é a primeira redimida, a primeira nas intenções. Vimos na missa de manhã, né? Nosso Senhor vendeu tudo para comprar este campo, para formar este campo. Olha aí. São Tomás na Suma, aqui na Prima Pars, questão 28. Do mesmo modo, quando alguém ama outro com amor de amizade, quer o bem para ele como para si mesmo, ele era imaculado. Ele queria isso para ela. O amigo quer para o outro o que ele quer para si. Por isso, o apreende, o toma como eu. Isto é, enquanto quer o bem para ele como para si mesmo. Em outros momentos não está aqui, mas a definição de amor de São Tomás, estudar o amor na Suma é muito interessante. Que o amor ele é uma vis, uma força de duplo aspecto. Vamos ver se eu vou lembrar. Não existe essa palavra em português, mas vocês vão me entender. Vis coesitiva, de coesão, une as duas coisas, o amante ao amado, né? E unitiva, unir o bem à coisa amada. Então a mãe quer o bem do filho, ela o amamenta, ela une o leite à criança. Vis unitiva, mas coercitiva, ela quer, coercitiva não, coesitiva, de coesão, de fundir um no outro, ela quer para ele a vida tanto quanto para si, até mais do que para si, ela se priva do descanso para dar a ele o alimento. Ficou claro? Vis, não existe isso, eu acho.
né, madre? Coesitiva, não existe essa palavra, de coesão. E vis unitiva. Eu estou com sede. Não, mas é para mim. A criança está com sede. Mãe, eu quero água. A vis unitiva, o amor sendo uma vis unitiva, a mãe dá água para a criança. E, por querer o bem a ele, une a si mesmo, porque é como se ela tivesse sede, ela tomaria água, ela dá água. Né? Bom, então aqui. Daí se diga ser o amigo um outro eu. Quando a instância é muito alta, o amor é muito alto, há esta fusão. Santo Agostinho afirma, né, no 4º livro das Confissões, bem disse alguém de seu amigo que era metade de sua alma. Afirmar a amiga, a amizade, é afirmar a semelhança. Ficou claro o argumento? Vem amica mea, vem semelhante minha, igual minha, por assim dizer. Em tudo como eu. Para quem eu comuniquei tudo que eu sou. A quem eu fiz igual a mim. Por força da amizade, a gente tem que concluir assim. Ao dizer amiga minha, é manifesta então a semelhança. Nossa Senhora é a fiel cópia de Cristo. Amada é a que é semelhante. Entre todas as coisas que significa, mas Cristo é Deus. Pois é. Pois é. Nossa Senhora Divina não é. Mas o amigo é um outro eu. Fica aí o impasse, uma participação, por dizer, cujos limites escapam do nosso entendimento, da nossa visão. Imaculada Assumpta, né? Ou seja, para quem quis bem sumos, demonstrada a máxima união, quis o bem que ele tem em si mesmo, a bem-aventurança no céu, a ascensão, para Nossa Senhora foi a Assunção, Cristo faz subir ao céu por virtude própria, por natureza, Nossa Senhora por virtude de Cristo. Por quê? Porque é em tudo semelhante, coadjutora na redenção. Tudo semelhante, faz o que ele faz, em alguma coisa tem que ser distinto. Há uma proporção e não uma igualdade, sem dúvida nenhuma, mas há uma proporção. Né? Veja como este conhecimento, essa frase de Nosso Senhor, como a frase das Escrituras, né? Aplicada a Nossa Senhora, como ela é cheia de luz sobre a sua perfeição. Né? A Assunção de Nossa Senhora é um privilégio singular. Singular foi o êxito de sua via de união com Deus. O anjo diz, inveniste gracia. Ela foi por um caminho que encontrou. E que encontrou essa graça toda, essa união toda com Deus, a santidade e a união com Deus, esse agrado todo de Deus, né? Inveniste gracia, né? Encontrou o agrado, ela foi agradável a Deus. Curiosamente, Deus diz que, do verbo, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo, no batismo, eis o meu Filho muito amado, no qual pus todas as minhas complacências. Quer dizer, não há amor de Deus que não seja pelo Filho. Claro. Por que ela é amada? Errou o texto da Sagrada Escritura? Não, porque ela é uma coisa só com o Filho. Amada neste mesmo amor, por assim dizer. Singular a sua união com Cristo, né? Ela foi mãe, então ninguém vai chegar a essa união. Singular a sua missão no plano... Veja bem que eu não estou colocando no plano da redenção. Ainda que não precisasse redenção, ela teria um lugar na glorificação divina. Porque Deus, primeiro de tudo, visa a sua glória. Manifestar suas excelências para ser amado, para ser fruído, né? Para que os homens possam ganhar, participar dessa felicidade. E na obra máxima da bondade de Deus Pai, sabedoria Deus Filho, misericórdia do perdão, que é o amor, né? Espírito Santo, né? Essa obra máxima da Trindade, que foi a redenção. Somente ela foi assunta em corpo e alma ao céu, singular. Vírgulas singulares, né? A gente canta no... que a gente canta sempre. Ave Maris Stella, né? Vírgulas singulares. Inter omnes mitis. Ave Maris Stella. Então, uma virgem singular,
ela é singular na predileção de Deus. Não, ela é sempre objeto, né, de exceção, objeto de maior amor, né? Para ela correm todos os favores. Por que ela é tão amada? Porque ela é amiga, porque Deus quer demonstrar a semelhança dela com Ele. Uma virgem sem igual. Um meio que manifesta a Deus singularmente. O meio que leva a Deus de modo... Mas não é Cristo nosso mediador? Ela nos leva a nosso Senhor Jesus Cristo. É um caminho junto com Ele. Cada um ao seu modo, cada um no seu grau de excelência, ela sempre abaixo de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Toda essa singularidade a coloca como modelo, ou seja, só ela é assim, só ela deve ser vista assim, só ela foi tomada assim, né? A perfeição se uniu a ela, olha que bonito aqui, de modo tão eminente, tão elevado, que já não são mais, por assim dizer, dois, né? O amigo é um outro eu, quase como se... Claro que não há aniquilação do eu, mas está vendo a união total? Então a perfeição se uniu a ela, de modo que você fez uma coisa só com ela, porque isso é que quer dizer amigo, um outro eu, totalmente unido. De modo que quem quiser ter parte com a perfeição, deverá e sempre terá parte com ela. Está vendo? Isso aqui se encaixa na maternidade universal? Se encaixa. Tudo se remete a ela, né? Então, disse ao discípulo, eis a tua mãe. Ele tem que ter uma relação com ela. Ele já tinha sido discípulo, instruído 3 anos por nosso Senhor Jesus Cristo, mas faltava uma coisa. Era necessário adquirir esta relação com ela. É necessário ter parte com ela. E ela como superiora na relação. Porque Cristo tomou parte com ela, pondo-a como sua mãe, né? Por isso, agora culmina a frase, vinde amiga minha, né? Vinde amada minha, aquela que é muito amada, em que ele pôs todos os bens para demonstrar esta excelência. Minha singular, não há nenhuma igual a ela, né? É amiga e não vinde amigas minhas. As outras almas vão para o céu, nós queremos ir também. Mas o modo de ela ser amiga é singular, né? Só ela está nesse patamar. E olha que curioso, eu e o Pai somos um. Cristo, o Verbo é um com o Pai, mas se fez um com ela. A frase amiga minha é esta união. E ela é divina, então o senhor está insinuando. Não, não estou. A gente vê os limites e a gente tem que afirmá-los. Mas a gente vê o desejo de Deus como as coisas que são em Deus, de algum modo, são com ela também. Sempre por participação, por analogia. Eu e o Pai somos um. A gente sabe que essa unidade substancial do Filho com o Pai. Claro que não há uma unidade substancial assim com Nossa Senhora, mas ela está posta num patamar de união que é dessa esfera. Não sei se está para ver, né, a profundidade teológica. Ele é um com o Pai e se fez um com ela o máximo que ele pôde. E esta declaração, né, de amigo, o amigo é um outro eu. Eu sou um com o Pai, eu sou um com ela. E olha agora que interessante, por causa dessa frase. Ela é una com o Pai, porque o Pai é Pai do Filho. Só ela, o Pai, São José pode chamar Cristo de Filho. O Pai é Pai na Trindade. Nossa Senhora é Mãe que gera o Filho, né, enquanto homem. Una com o Filho, Nosso Senhor já está declarado, está mais do que provado que ela é una com o Filho. Amica verbi, amiga do Verbo, ou seja, amada pelo Verbo, posta junto com o Verbo. O Verbo é incriado. Nossa Senhora tem princípio criado, mas os textos remetem a essa unidade, né? Veja que profunda esta frase, una com o Pai, porque na encarnação foi tornada mãe e unida ao Pai pela fecundidade que Deus faz na eternidade,
Nossa Senhora fez de algum modo, de modo análogo, no tempo. Una com o Filho, né, totalmente unida, né, ou seja, a gente vê nas intenções divinas, Nossa Senhora pensada, desejada, como é próprio do amigo, querer que exista, querer que viva, estava já nos pensamentos divinos, como a primogênita, como a primeira, como a melhor, como a mais querida. Una com o Espírito Santo, a Sagrada Escritura chama Nossa Senhora de Columba. Deixa eu ver se está aqui as festas. Una est columba mea, perfecta mea, diz o cântico. Uma só é a minha pomba. O Espírito Santo manifestou-se em forma de pomba. Ela é a pomba. Não é a pomba que é o Espírito Santo, mas sendo pomba, é unida ao Espírito Santo. Veja como ela é uma obra da Trindade, ela está profundamente unida à Trindade. Disse já outras vezes, ela apareceu para Manúcia, em Fátima, e houve uma epifania da Trindade, Nossa Senhora com a Trindade, que vem a calhar com esta verdade, né? Vinde, amiga minha, significa tudo, e tudo isso muito mais, que eu expliquei muito mal, né? E por fim mesmo, vinde, amiga minha, Nossa Senhora, o braço direito, né? Na redenção, a direita também na glorificação. Veja a assistência, veja a Nossa Senhora sentada. Aliás, nessa imagem aqui eu queria ter comentado, esta aqui eu queria ter mostrado, eu vou pôr o mouse aqui, acho que vai aparecer. Está vendo os dois sentados num só trono? Que curioso, é um só reino, um só império, né? Como esta verdade, até na pictografia, né? Na representação, e aqui eles estão abraçados, unidos, né? Como demonstra essa verdade. E por essa união, a gente deve, nós devemos ser levados a esta semelhança. O caminho de Nossa Senhora a levou a ser amada assim pela Trindade. E por isto, com esta frase, Deus quer nos conquistar, né? Para seguirmos, para buscá-lo, segundo esse caminho que Nossa Senhora trilhou, né? Que levou, né, a máxima perfeição. Foi demonstrada a excelência do amor de Nossa Senhora por Deus, da sua via, né, pela Assunção, que também é coroado, é acabado o plano de Nosso Senhor Jesus Cristo. A redenção está conquistada, está demonstrada, está comprovada, mas está comprovada também a excelência, a grandeza de Nossa Senhora, né? E que nós, se quisermos alcançar os mesmos fins, devemos usar os mesmos meios. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos. Rogai por nós. São Bento e São Mauro. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.